Em nome do Senhor, queremos desejar a esta comunidade uma boa noite e cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Nós oramos ali na olaria, no Tapanã, pregoamos esta palavra aos quatro cantos de Belém do Pará. E no começo desta noite Deus preparou esta localidade para ouvir a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui para comerciar esta palavra, nem para vender. A palavra vai nos dizer que aquele que cobra por pregar esta palavra é mercenário e ladrão. Não se dirija para nós para dar nenhuma moeda. A única coisa que pedimos a vocês é a sua atenção por 10 ou 15 minutos. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que não é de muito falar que seremos ouvidos. E não vai ser as nossas palavras que vão convencer você do seu pecado, mas sim pelo Espírito de Deus. Grupo Pregadores de Rua de Belém do Pará, 3 de fevereiro de 2022, nos encontramos aqui na Pratinha 2 para anunciar esta palavra ao teu coração. Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo de número 16. É o texto, o versículo chave do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não seja questionada. Se nós fizermos uma pergunta ao nossos queridos ouvintes nesse final de tarde, e perguntar a todos que estão ouvindo o som deste aparelho, quem seria o homem ou quem seria a mulher, ou seja, quem seria o pai ou quem seria a mãe que entregaria o seu filho para morrer por um pecador? Com certeza a resposta seria não, porque eu também me incluo nessa pergunta. Eu jamais daria o meu filho para que ele viesse morrer por um pecador. Mas Deus, Ele não hesitou de entregar o seu filho. Por isso o versículo a qual nós acabamos de ler, ele vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. Muitos têm a imagem de Cristo desenhada em um quadro. É uma imagem a qual Cristo, desta imagem, tem olhos azuis, pele macias,
Mas o verdadeiro Cristo, ele está relatado no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, a qual vai nos dizer que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esse é o Cristo a qual nós anunciamos nesta localidade. Um Cristo a qual não tinha parecer e nem formosura. Um Cristo a qual era desprezado pelos homens. Homem de trabalho. A Bíblia vai nos dizer que Jesus nasceu em Belém da Judeia, mas foi numa cidade chamada Nazaré que ele foi criado. Nazaré era uma cidade das mais desprezadas de todas. Era uma cidade onde aquela população chegava a 300 pessoas. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ainda na sua infância, ele é apresentado ao templo. A Bíblia vai omitir a infância de Cristo. Ele aparece aos 12 anos, pregando a palavra aos líderes daquela época. A cultura vai nos dizer que todo judeu macho, aos 5 anos, ele já é dado a estudar as leis, os 5 livros da Bíblia, a qual nós sabemos que é a Torá. Aos 10 anos de idade, todo judeu tem por obrigação de decorar os primeiros 5 livros da Bíblia. Aos 14 anos, todo judeu tem o direito de escolher se segue o seu chamado ao pé de um mestre, ou escolhe a profissão de seu pai. Como Jesus não tinha um mestre à sua altura, Jesus escolhe a profissão de seu pai adotivo chamado José. Jesus pega o martelo, os pregos e as madeiras e vai trabalhar na carpintaria de seu pai. A Bíblia, ela não relata dos 14 anos até os 30 anos, aonde Jesus aparece ao Rio Jordão para ser batizado por João o Batista. Começando o ministério de Cristo, naquela época já existia as perseguições religiosas. Havia uma cúpula, os fariseus, os escribas e os anciões. Eles começaram a perseguir a Jesus, porque a mensagem de Cristo, quando ele sai das águas, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo em forma corpórea de pomba pousa sobre ele, e abre-se uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, a ele escutai. Jesus começa a pregoar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, ele é perseguido na sua primeira pregação.
Lucas vai nos dizer que os religiosos daquela época já planejavam matar a Cristo, porque a sua pregação era uma pregação ao contrário do que aqueles homens viviam. Cristo é perseguido, Cristo muitas vezes é posto para ser apedrejado, mas a Bíblia vai nos dizer que de todas as vezes Ele se ocultou. Jesus chega a um tempo a qual Ele é entregue aos homens para ser crucificado. Eu estou aqui correndo com esta mensagem, porque ainda vamos anunciá-la em outros lugares. Cristo, Ele é